Então, boa noite a todos. Gostaria primeiramente de agradecer a cada um pela participação, pelo tempo disponibilizado para estar aqui, especialmente ao Dr. Beto Castro, né, amigo aí da gente, profissional da área policial, delegado de polícia, João Roberto de Castro, é isso, né? Dr. Beto, boa noite. Muito obrigado pela sua disponibilidade, por estar participando com a gente aqui. Esse trabalho é um trabalho para a disciplina de psicologia jurídica, né? Nós temos como docente o nosso professor Paulo Arruda, que é psicólogo, e ele nos incumbiu aí, então, de estar conversando, entrevistando alguém da área jurídica, da área policial, alguém que possa aí trazer algumas informações e agregar ao conhecimento aí da nossa turma. Perfeito. Então, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre interrogatório, mas antes de iniciarmos, eu queria que o Dr. Beto falasse quem é João Roberto de Castro, né? Como é que chegou nessa área, quanto tempo atua, ainda está lotado aqui em Lages, como é que está sendo a vida, Dr. Beto? Boa noite. Boa noite. Eu quero agradecer o convite, eu gosto muito dessa proximidade com a comunidade acadêmica, né? Passei muitos anos lecionando e depois acabei saindo da docência, mas eu dei aula tanto na graduação quanto em pós-graduação, né? Na área de direito, também dei aula na área da saúde, por incrível que pareça, eu dei aula nos cursos de pós-graduação de medicina e odonto, trabalhando na área de responsabilidade civil e criminal no exercício das atividades médicas, né? Legal. Então era muito interessante, assim, algo bem... E depois essa minha proximidade com a docência vem de longa data, porque eu trabalhei durante 15 anos como arte educador aqui em Lages. Acredito que tenha sido o primeiro arte educador aí lá na década de 80, final da década de 70 para o início da década de 80, então... Mas, enfim, acabei terminando meu curso de Direito aqui em Lages. Eu terminei meu curso de Direito em 93, em dezembro e em março eu estava na academia de polícia como delegado. Eu foquei nos últimos 3 anos do curso esse estudo intenso para mim passar no concurso para delegado, que era uma carreira que me interessava bastante. E estou na polícia há 29 anos e poucos meses. Então, em março agora, do ano que vem, eu completo 30 anos de polícia. Um pouquinho Então, tempo, né, doutor? O tempo passa muito rápido, né? Mas é uma atividade assim que eu sempre gostei, né? Sempre tive interesse e tal, essa atividade como delegado de polícia, então me preparei bastante para ela. E estamos aí trabalhando, deixei a docência justamente porque o cargo de delegado realmente é muito pesado, muito difícil, a gente tira muito plantão, a gente corre muito, então estava chocando os horários e tinha muita dificuldade, né, da gente manter essa coisa da docência. Mas eu adoro muito estar aqui com vocês, com a comunidade acadêmica, sempre que eu posso, eu vou até as universidades, se tiver um convite, eu estou lá, batendo papo, é isso. Mas legal. Vamos então abrir nossa rodada de perguntas. Eu vou iniciar fazendo a primeira pergunta, doutor Beto, vamos respondendo e a gente vai abrindo aí para os demais colegas. Hoje nós temos aqui a Julie, o Júnior e a Suiane, que conseguiu entrar aí também na reunião. Esse é o nosso grupo lá da faculdade e nós vamos aí trocar uma ideia. A gente vai falar um pouquinho sobre interrogatório, doutor Beto. Imagino que o senhor, com todo esse tempo aí de delegacia de polícia, já teve que fazer alguns interrogatórios, né? E a gente queria trazer um pouquinho acerca desse tema para conhecimento de todos, realmente como é que funciona isso na prática, né? Porque uma coisa é a gente estudar na teoria, a gente vê em um livro, outra coisa é realmente vivenciar nessa situação. Uhum. A gente sabe que o interrogatório, na verdade, ele é uma via de mão dupla, né, doutor Beto? Porque assim como o próprio policial precisa ter ali um jogo de cintura, uma estratégia, algo às vezes até mesmo científico para conseguir obter a resposta que ele necessita, também tem a questão do interrogado estar disposto a contribuir ou muitas vezes estar disposto a não contribuir,
né? Então, a minha pergunta, de forma mais efetiva, é assim: como é que o senhor, na sua vida aí forense, de muitos interrogatórios que acredito que já fez, o senhor utiliza alguma técnica, alguma coisa mais relacionada à forma científica, assim, quando o senhor percebe que o interrogado está tentando desviar o assunto, ou realmente ele está contribuindo e segue aquela linha? Como é que funciona essa parte mais prática? Bem, é interessante que a gente contextualize algumas coisas, né? Interrogatório, tecnicamente, é o quê? É uma oportunidade do interrogado, do suspeito, no caso da Polícia Civil, e do acusado, no caso de um procedimento já judicial, né, um processo judicial, ele é muito mais uma peça de defesa do que uma peça do Estado, no sentido de extrair alguma coisa dessa pessoa que está sendo ou investigada ou processada. Por quê? A gente contextualizando isso, a gente consegue entender. Você tem as oportunidades de fechar um arcabouço de indícios e de prova. Um indício seria, vamos dizer assim, uma ligação de fatos que são extremamente lógicos em cima do que esse indiciado ou interrogado, esse interrogado indiciado ou interrogado processado tenha feito e que levam ele a ter cometido esse crime. E as provas, elas são esses indícios, e mais as provas técnicas que são levantadas na polícia, que conseguem levar efetivamente, já colocando elas num sentido dialético, ou seja, porque, como vocês sabem, o inquérito policial, ele é puramente inquisitório. Ele não tem a dialética processual, né? Aquela dialética em que você repete a prova, você dá chance para a outra parte contrapor essa prova. No inquérito, não. No inquérito, a gente ouve as pessoas e a gente, principalmente, trabalha no sentido de materializar o delito. Então, tudo que acontece, é importante que se tenha na cabeça. À medida que o tempo passa, as coisas que importam para o crime, que é a parte material, que pode ligar esse crime a uma pessoa, a esse interrogado, à medida que o tempo passa, essa coisa vai ficando mais difícil de alcançar, ou seja, ela vai passando no tempo. Então, qual é o trabalho da polícia nesse sentido, com o inquérito policial? É materializar isso dentro de provas, dentro de contextos técnicos, em cima do caderno indiciário, que é o inquérito policial. O delegado já, vamos dizer assim, requisita toda a polícia científica e outros meios que ele queira. O delegado tem poder de requisitório igual ao juiz, ele pode chamar, levantar, aprender coisas para que a gente possa chegar num caderno indiciário que contenha muitas coisas, muitos indícios. Esses indícios repristinados em juízo viram provas. Por quê? Porque ele vai virar prova depois que a pessoa que está sendo acusada faça a dialética processual, devolva, mostre que tem a oportunidade de mostrar que aquilo nada tem a ver com aquela pessoa que está sendo indiciada e posteriormente processada, né? Então é interessante entender que o interrogatório hoje é uma peça muito mais de defesa do que do próprio Estado. O que é tecnicamente o interrogatório? É uma possibilidade dessa pessoa, perante a autoridade, explicar o que aconteceu. Tá? Só que, vejam bem, essa explicação ela não é obrigatória. A dificuldade está aí, né? Essa explicação ela não é obrigatória. Você não precisa falar nada nem para o delegado e nem para o juiz. Você pode se manter em silêncio, né? O pessoal fala, mas eu vou falar em juízo, não tenho uma obrigação de falar na polícia. Não, não é. Esse não é o teu direito constitucional. O direito constitucional que nós temos é de não falar ou falar. Por quê? Por uma dedução lógica.
eu vou aproveitar isso para minha defesa ou não vou. Quem tem que conseguir provas de que você fez é o Estado. Você não tem que conseguir provas, não tem que dar explicação, não tem que fazer nada. O Né? ônus da prova ele é do Estado, né, doutor? Exatamente, é completamente do Estado. Aí o que acontece? Quando você consegue um arcabouço de provas, o interrogatório do indiciado na fase policial, ele fica, vamos dizer assim, praticamente pro forma, né? Praticamente pro forma. Na hora que que ele senta na frente do delegado e o delegado faz as inquirições para ele. Mas, porém, existe uma coisa que é tida como interrogatório, que é as perquisições dos agentes policiais durante uma investigação policial, inclusive no próprio indiciado, tá? Ou acusado, no caso, em juízo. Né? Vamos usar a palavra indiciado aqui para a gente revelar, por exemplo, revelar a realidade policial. Então, vocês vejam bem, o que acontece é que a polícia usa um método puramente empírico. É impressionante como tem pessoas, principalmente os investigadores, né? Eu conheço vários investigadores assim, que têm uma propensão para montar quebra-cabeças e para conversar com as pessoas e retirar coisas interessantes, tá? Então isso aí é uma coisa muito, é praticamente um dom. Né? Então quando delegados têm notícia de um crime, ele abre uma portaria e a partir dali ele começa a movimentar a máquina policial. E ele já coloca as ordens de serviço para os investigadores saírem e irem atrás. Então, o que acontece? O investigador sai da delegacia e vai atrás. E é impressionante a capacidade que essas pessoas adquirem de montar esses quebra-cabeça, coisa que você nem imagina. Isso aí não está certo, doutor. O cara chega para o doutor, isso aí não está certo. Isso aí é assim, 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 assim. Mas como é que nós vamos provar isso? Quer ver? Nós vamos provar assim. Aí eles começam, eles saem, fazem diligência, e aquilo vai voltando para você e você vai montando aquele quebra-cabeça. Esse é o dever que o Estado tem. A par disso, temos a prova material, porque vocês entendem, né? Se o crime deixar vestígio, ele sempre vai ter que ter uma prova material bem feita. Então, por exemplo, um local de crime, um homicídio, vamos para um homicídio que é o clássico, né? Um local de crime ele tem que ser a prova material vai te dizer todo um trajeto, uma cena que aconteceu. Aquela cena vai ter que ser puramente, vamos dizer, encaixada no que as testemunhas e no que o próprio indiciado disser, se ele quiser. Né? As testemunhas têm a obrigação de falar, mas o indiciado ou o acusado não tem a obrigação de falar, não. Normalmente o acusado fala em sua defesa. Ele falando em sua defesa, ele vai corroborar com aquilo que aconteceu ou não. E essas divergências começam a abrir espaço. Divergência entre a prova material, as testemunhas e o que ele disse ou o que ele não quis dizer, que às vezes o silêncio revela muita coisa também, vão corroborar para que as coisas aconteçam. Em contrapartida, se você não falar nada, tem aquela coisinha, né? Tudo que você falar, você quer, tudo que você falar, que você não falar ou que você falar pode ser usado contra você. Quer dizer, isso aí é uma realidade interessante, porque você não explicando, você começa a entrar dentro do jogo da prova material e tudo que foi levantado pela polícia dentro da fala das testemunhas. Então, você vai ter que começar a se explicar. E se você não se explicar, o que acontece? As coisas vão começar a se encaixar. Aí, isso é claro que vai formar a convicção de um delegado e de um juiz. Né? O delegado, vamos dizer assim, optando pelo indiciamento e pela remessa desses autos ao juízo para que se faça um processo através da ação do Ministério Público, ou o juiz para decidir as sentenças dele, né, de se o cara é culpado ou inocente. Excelente. Eu gostaria de passar então a palavra agora ao Júnior, pode ser? Para ele fazer então a pergunta dele no que tange dentro do tempo.
Tranquilo. Então, boa noite, doutor. Boa noite, boa A, noite. a pergunta é dentro do que o senhor falou, mas é um pouquinho mais específica, digamos assim. Sim, A, a minha talvez dúvida, enfim, curiosidade, é como que o senhor, como delegado, ou os investigadores lidam na hora de fazer uma entrevista, enfim, um interrogatório com um acusado de pedofilia. Quando às vezes a pessoa lá, a mãe ou a menor, a criança, acusa, e o cuidado que tem que ter para realmente extrair a verdade ali, para não agir, talvez com uma emoção junto, porque eu, sei lá, não sei como que faz para lidar com isso. De repente tem um acusado ali de uma pedofilia com, sei lá, com seguido de um homicídio de uma criança, né, que a gente ouve e vê muito sim. isso acontecendo. Como faz para ter esse discernimento na hora do interrogatório para você não deixar, digamos assim, a emoção ali de ser humano Sim, interferir? perfeito. Júnior, só eu quero contextualizar uma coisa aqui só para a gente poder trabalhar bem com esses conceitos. Eu acho que tu deve ter se referido a outros tipos de delito, no caso dos delitos sexuais, né? Tipo estupro, e outros delitos que o Código tem, mas principalmente o estupro, né? Nós tínhamos antigamente o estupro, o atentado violento ao pudor, a posse sexual mediante fraude, uma série de delitos no capítulo, na parte especial do Código, nesses capítulos de crimes sexuais. Hoje, muitos deles foram retirados, inclusive o próprio atentado violento ao pudor. O atentado violento ao pudor, ele era quando, sob violência ou grave ameaça, alguém fazia contra uma pessoa ato sexual diverso de conjunção carnal. Ou seja, não seria uma cópula vaginal típica. Essa era dada especificamente ao estupro. Hoje não. Hoje o estupro abrange esses outros crimes diversos de conjunção carnal também. Mas o que acontece? Há uma confusão de se generalizar a pedofilia como se fosse um lato sensu dos crimes sexuais. E, na verdade, não é. A pedofilia é um distúrbio mental, né, em que você tem uma atração, principalmente por crianças nuas, né, e essa atração te faz cometer crimes sexuais. Daí você acaba entrando em propagação de imagens pela internet e até ao próprio estupro, que é um crime assim absurdo. Mas assim, voltando à tua pergunta, que eu entendi, é uma pergunta assim que as pessoas normalmente, quando eu vou fazer alguma palestra, as pessoas realmente perguntam isso. O que acontece é que no decorrer do tempo é como trabalhar no hospital, sabe? Você se choca talvez nos primeiros meses com as coisas que acontecem e depois tu leva aquilo de forma absolutamente técnica, no sentido de você saber que primeiro você é obrigado a colocar as coisas no papel e fazer um arcabouço de provas interessante para poder pôr aquela pessoa na cadeia, né? Então a gente tem um sentido de justiça muito grande, porque não se iludam vocês. Quem põe na cadeia ou quem não põe na cadeia é a Polícia Civil. Porque o inquérito policial é o pilar do processo penal. Se você faz um inquérito mal feito, lá na frente, algum advogado vai achar o furo e o cara não vai para a cadeia, né? Então a gente tem que ter um trabalho muito minucioso no sentido de colocar essas provas de forma bem objetiva, de forma técnica, sem maculação, sem dúvida, né? Para a gente poder. Mas o que acontece é assim, apesar de toda a comoção que se cria, eu trabalhei 9 anos dentro de uma delegacia da mulher e vi coisas que, se eu contar para vocês, a gente... não gosto nem de lembrar, a gente fica, eu fico até com a voz embargada, porque são coisas absurdas
de delitos sexuais contra crianças, contra menores, contra bebês. São coisas absurdas, assim, absurdas. E aí você tem uma sede de justiça muito grande, mas você sabe que se você não colocar aquilo no papel de forma técnica e objetiva, você acaba dando chance para essa pessoa não cumprir a sua pena, né? Então, tu veja bem, é praticamente um adestramento. Hoje, por exemplo, eu me lembro que a primeira vez que quando eu era delegado lá em Chapecó, que eu assumi lá pro Oeste, eu tirei um plantão em Chapecó e fui ver um local de crime, assim, absurdo. Eram 5 pessoas mortas e tal. E aí eu fiquei chocado com aquilo. Fui para casa, assim, num estado. E aí, com o tempo, aquilo foi se repetindo através de laudos, através de locais de crime, que daí você muitas vezes tem tempo, vai querer ver junto com os teus policiais, vai até o local, né? E você acaba, não que você perca que você perca a humanidade com relação a essas mazelas que acontecem na sociedade, mas você se vê tecnicamente naquilo. Sabe aquelas coisas do FBI que a gente vê no filme americano, que o cara chega aí, o que aconteceu? O cara fez isso, fez aquilo, levanta, olha a pessoa, fecha. É exatamente aquilo que acontece. É um processo de adestramento, é uma coisa incrível. Parece que Deus diz assim, alguém, sei lá, a natureza, né? É o adestramento mesmo. Você tem que se acalmar e tem que fazer o teu trabalho. E é o que a gente faz. E outra coisa muito interessante, você vê todas essas mazelas, essas coisas no teu dia a dia policial, você entra para dentro da tua casa, aquilo acabou. Você tem outra convivência, você tem outra coisa, né? Então, assim, realmente eles tratam de forma bem profissional. Evidentemente, né, que acaba tendo uma ou outra pessoa que não se adapta dessa maneira. Então, essas pessoas, a gente vê que eles não são voltados à atividade policial, eles poderiam estar fazendo outra coisa. Porque o policial, se você olhar um policial num local de crime, ele está ali pensando, anotando e tal, ele tem toda a capacidade para ver aquilo de forma ampla e conseguir ainda atender a família, consolar a família. Agora, você imagine você ouvir uma mãe, ouvir um pai, né, de uma vítima de crime de estupro. É uma coisa assim muito difícil. Daí você colocar esse indiciado, esse interrogado na tua frente, perguntar se ele quer falar ou se ele não quer falar, né? Eu, por exemplo, adoto a seguinte técnica. Se tem um crime grave desse, principalmente um crime sexual, eu não sento na frente de ninguém sem que tenha um advogado. Sem que tenha um advogado para presenciar tudo. Não porque eu vou ter o ímpeto de fazer, né, uma besteira ou fazer uma agressão contra a pessoa, não, porque eu não tenho isso. Mas para dar toda uma verdade para o que aconteceu, para dar uma oficialidade muito maior ainda e para dar esse crivo constitucional que o advogado sempre te dá dentro da delegacia, né? Um advogado dentro da delegacia é uma beleza. Doutor, por favor, vem aqui, sente aqui, acompanhe para nós esse caso aqui, um caso de homicídio. Então, essas coisas grandes, assim, a gente sempre chama um advogado. Enquanto não tiver um advogado, eu ligo para todos os meus amigos, por favor, vem aqui. Eu não começo a interrogar ninguém. Justamente porque o crime é tão grave e vai vir tantas coisas lá na frente que a gente precisa que isso realmente tenha uma oficialidade absoluta, né? E é assim que a gente trabalha. Doutor Beto, gostaria então, agora a gente encerrando mais de uma hora aí de conversa, agradecer pelo seu tempo, pela disponibilidade que o senhor teve aí para estar junto conosco, né? Sabemos que a agenda é corrida, mas realmente muito obrigado. Foi de extrema importância toda a contribuição que hoje trouxeste para nós, e pode ter certeza que a gente vai levar isso à frente, vai levar isso adiante, não só como militante da causa, né, mas como, não por ser advogado ou futuro promotor, ou sei lá qual vai ser o caminho que cada um vai trilhar, mas principalmente para fazer aquilo que o doutor colocou muito bem aqui, que é realmente fazer com que a Constituição valha, né, que ela seja realmente efetiva na vida das pessoas. Né? Então, muito obrigado mesmo. Gostaria que o senhor
fizesse suas considerações finais e vou abrir para cada um aí, se quiser também agradecer. E, novamente, muito obrigado. Ok, pessoal, fico muito feliz com esse contato. Quando vocês precisarem, quiserem, pode contar comigo sempre. Eu tenho tempo, tenho condições de estar presente, de participar, que eu acho muito importante. Fico muito feliz que vocês escolheram a carreira jurídica. É uma carreira assim, que está na minha família já há mais de 100 anos. Meu avô era promotor de justiça, meus tios todos advogados, então a gente tem muita gente envolvida com isso, né? Meu pai era advogado, meus filhos estão militando na área jurídica, e eu fico muito feliz que vocês estejam aqui discutindo essas coisas que são muito importantes para o desenvolvimento aí do nosso país, do nosso planeta mesmo, tá bom? De todo coração aí, muito legal, foi um encontro muito bacana, tá? Muito obrigado mesmo. Com certeza, nós também agradecemos, foi de grande valia, um grande aprendizado mesmo. Talvez para, não sei, eu acho que os demais colegas, para quem quer seguir, talvez para esse lado ou da polícia ou realmente exercer a advocacia na parte criminal, de grande valia. Foi muito bom mesmo. Muito, Que muito bom. parabéns. Feliz. Parabéns, Igor. Obrigado. Obrigada por aceitar o convite. A gente fica muito feliz, tá? Só reforçando tudo que eles já falaram. Muito obrigada mesmo. Legal, obrigado, juiz. Obrigado. Show de bola. Então, doutor Betão, né? Costumo chamar assim, nosso amigo de longa data. Mais uma vez, obrigado. E nos encontramos aí pelos caminhares da vida. E desejo sucesso na carreira ou no fim dela, né? Como o doutor disse, ele já está se encaminhando para a aposentadoria, mas tenho certeza que contribuiu, cumpriu a sua missão aí para com o Estado, para com a sociedade, para com a Constituição. E tenho certeza de que tudo que tem pela frente ainda é muito sucesso e muita saúde, né, para conseguir desfrutar também de todo esse trabalho que o senhor plantou aí. Boa noite e a gente agradece. Boa noite. E nos encontramos por aí. Com certeza. Obrigado, pessoal. Boa noite para vocês. Um grande abraço. Abraço. Nós que agradecemos. Boa noite. Boa noite.